Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. O dia tá lindo hoje, ótimo para estudar um pouquinho. Como vocês estão? Fazendo o cronograma direitinho. É importante a gente manter esse cronograma, gente, para não deixar acumular as atividades, né, nem os conteúdos, e para que a gente consiga depois, na hora que a gente voltar, retomar do ponto da onde a gente parou, né? Então, muito bem. Então, foco aí, estuda um pouquinho por dia, estuda a tabuada também, que é importante. E é isso. Então, muito bem. Hoje na aula de quarta-feira, hoje é 1º de julho, novo mês, né? Então, vamos lá. Vamos começar com matemática. Matemática, a atividade é na folha. Então, vamos lá. É de cálculo mental, aquela que a gente põe a cabeça para funcionar mesmo. Então, primeiramente, preenche o cabeçalho e vamos lá. 1. Joana é dona de uma confeitaria. Ela está contando os doces que há no estoque. Letra A. São 5 embalagens com beijinho de coco. Em cada embalagem há 10 beijinhos. Há quantos beijinhos no total? B. São 8 pacotes de balas sortidas. Em cada pacote tem 100 balas. Qual o total de balas? C. São 7 caixas de barra de chocolate. Em cada caixa há 10 chocolates. Qual o total de barras de chocolate? Letra D. São 2 bandejas de brigadeiro. Cada bandeja tem 40 brigadeiros. Qual o total de brigadeiros? E na 2. Na escola Educar, há 3 classes do 4º ano, ou seja, 3 salas de aula. Em cada uma dessas classes há 30 carteiras, ou seja, 30 cadeiras. Quantas carteiras ao todo há nas 3 salas? Então, vai fazer a multiplicação e colocar o resultado. Pode colorir bem lindos desenhos, né, que estão muito bonitos. Muito bem. Matemática, gente, é esse cálculo aí que tem que fazer, essas atividades, bem tranquilo. Agora vamos para história, continuação da chegada dos portugueses e tudo que posteriormente aconteceu depois disso. Então, história no livro, nas páginas 72, começa aqui, da onde a gente parou aquela, ó, já começa aqui. 72 e vamos até a 75. Então, muito bem, vamos começar a leitura, pega o livro, abre e vamos lá. Acompanhando, página 72, as outras formas de escravidão indígena. A procura de trabalhadores para os engenhos iniciou um longo período de ataques e prisões às aldeias indígenas, e não parou por aí. O costume de usar armas que os portugueses introduziram foi responsável por tornar os indígenas dependentes dos colonizadores. Ou seja, eles chegavam nas aldeias armados e os indígenas não tinham nada, gente. Então, automaticamente eles se viam na obrigação de sair porque eles estavam calçados em armas, né? Normalmente as armas eram apontadas para eles e eles não tinham como dizer não, eles eram obrigados a sair. A necessidade de conseguir essas armas para as lutas que ocorriam entre os grupos indígenas forçava alianças com os portugueses, quase sempre desfavoráveis aos indígenas. Os portugueses usavam da inocência dos índios, gente. Então, assim, se os índios conseguiam encontrar armas, os portugueses passavam a conversa neles e os índios acabavam entregando as armas para os portugueses. Automaticamente eles ficavam desarmados novamente. Mas assim, a gente tem que entender que eles também não tinham essa maldade que os portugueses tinham de pegar a arma e usar contra eles, entendeu? Os índios são puros, eram pessoas puras, eles não tinham essa maldade no coração de ir lá e fazer o mal para os portugueses. Ao contrário dos portugueses, né? Que já vieram com essa intenção de sim usar os índios como escravos. Continuando. Prender indígenas virou profissão. Olha o tamanho do absurdo, gente. Foi o que aconteceu na vila de São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Os moradores vendiam escravos indígenas para os engenhos do litoral, lá na beira da praia. Por isso, deixaram qualquer outro trabalho para se dedicar à caça ao indígena. Outro absurdo. Esses homens foram chamados de bandeirantes. Gente, tanto que em São Paulo existe uma rodovia que chama Rodovia dos Bandeirantes, né? Mal sabem as pessoas que não estudam a história do nosso país que os bandeirantes eram os caçadores de indígenas, né? Que é muito feio, muito ruim. E muitos deles atacavam as missões jesuíticas. Olha, ali do ladinho fala o que é as missões jesuíticas. Ó, a gente já falou disso, mas vamos ler de novo.
eram organizadas pelos padres jesuítas que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada em Portugal por Inácio de Loyola. Então eles vieram para fazer com que os índios acreditassem na religião deles. Eles queriam também que os índios acreditassem nisso. Eles queriam ensinar os índios, mas dentro da doutrina deles, do que eles impuseram, entendeu? Não era assim livre, tipo, hoje você é católico, você é evangélico, você é espírita, você tem a liberdade de ir na sua igreja, você decide. Você nasce numa família de repente evangélica, você nasce de repente numa família católica e não quer mais ser católico, vai pra igreja evangélica. É aceitável hoje em dia, porque o Deus é o mesmo, mas naquela época não, gente. Os índios tinham alguns cultos religiosos, né, deles mesmos, mas o que acontecia? Os padres jesuítas vieram e queriam impor aquela religião para eles. Eles não podiam mais seguir o que eles seguiam de costume. Eles tinham que seguir o que era imposto pelo Reino de Portugal. Tudo sobre a chegada dos portugueses, vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês que tudo era imposto, era obrigatório. Os portugueses chegaram mandando nas nossas terras, mandando nos índios, mandando em todo mundo. Então, assim, vocês percebem que a tia é meio revoltada com isso, né? Eu acho muito ruim, gente. Essa questão toda aí, ela foi desenhada muito bonita, mas quando a gente conhece a história de verdade, ela é muito triste, porque eram seres humanos. Os indígenas, os índios, são seres humanos, eles têm sentimentos. E naquela época, gente, eles tinham o dobro, provavelmente, porque eles moravam numa terra que era deles, que eles faziam o que eles queriam, a hora que eles queriam, e de repente vem esse povo de Portugal e coloca eles para ser escravos e maltratar eles. Então, assim, é muito, muito difícil a situação. A história foi muito... Hoje tem gente que fala, mas a história do Brasil é bonita. Gente, quem fala que a história do Brasil é bonita é porque não leu os livros. Por isso que vocês têm que crescer já sabendo de tudo que aconteceu. Por isso que eu volto a falar. A gente tem que respeitar todos os povos. A gente tem que respeitar as diferenças de todo mundo. Deus fez cada um de um jeito. Deus deu o livre-arbítrio para cada um seguir uma coisa. Então, assim, se o fulano segue uma determinada religião, o fulano sabe da vida dele, entendeu? Então, assim, a gente é livre para escolher. E nessa época, não, gente. Eles vieram e eles obrigaram os índios a fazer o que eles queriam. Então, assim, é muito difícil você pensar nessa época, né? Porque eles não tinham a maldade, como eu já falei, de dizer, não, nós não vamos. Não, gente, eles foram iludidos, eles mentiram para os indígenas e os indígenas acabaram entrando na onda dos portugueses, achando que eles iam, tipo assim, que a vida deles ia continuar igual. E na verdade não, virou uma bagunça, né? Nas aldeias, nas tribos, os índios se separaram mãe de filho, marido de mulher. Então, assim, separaram as famílias. Então é isso. Vocês têm que saber a história. Porque amanhã ou depois vocês vão fazer um Enem e cai isso também, vocês têm que saber. E é bom que vocês lembrem, aquela tia explicou pra nós. Então é importante a gente saber. A história do Brasil é uma das histórias mais importantes pra gente saber. A dos outros países são importantes? São, mas a nossa história é a nossa essência, é da onde a gente veio, é de como tudo começou e de onde tudo surgiu. Então a gente precisa saber dela. Combinado? Muito bem, então vamos continuando. Alguns indígenas eram livres, isso é, eles tinham feito alianças com os portugueses e continuavam a viver nas suas aldeias. Então, alguns indígenas, sim, eles iam lá e escolhiam alguns, esses continuavam a viver livres. Mas se os portugueses chegassem e falassem assim, não é mais livre, ninguém mais era livre. Entenderam? Então, é assim. Esses eram chamados para defender o território contra a invasão de algum estrangeiro ou contra outros grupos indígenas que se revoltassem contra os portugueses, tá vendo? Eles colocavam os indígenas para brigar com os indígenas por causa deles. Então, nada justo, né? Muito bem. Agora na página 73, já mudamos. No ano de 1757, os escravos indígenas foram declarados livres. Desse momento em diante, não poderiam mais ser atacados e vendidos como escravos. Entretanto, os ataques às aldeias continuaram, com a intenção de tomar as terras. Ainda no século XIX, praticava-se a guerra justa, isso é, os grupos indígenas que se revoltavam e atacavam as vilas e as cidades podiam ser considerados inimigos, tá vendo como eles nunca quiseram amizade com os indígenas?
Contra eles era permitido fazer uma guerra justa, isso é, invadir suas aldeias, prender seus habitantes e tomar suas terras. Então assim, se os portugueses fossem lá e destruíssem as aldeias, tava tudo certo. Agora, se os indígenas se revoltassem e fossem lá e destruíssem a casa dos portugueses, aí não tava nada certo. Aí acabava com eles, gente. Era muito, muito assim. Pro meu lado é muito bom, pro lado deles nada é bom. Atualmente, a Constituição da República do Brasil, aprovada em 1988, garante aos indígenas uma série de direitos. Amém por isso, né? Entre eles, a demarcação de suas terras. Mesmo com essa garantia, as terras indígenas ainda são ocupadas por garimpeiros, madeireiros, grileiros, fazendeiros e empresas de mineração. Gente, hoje tem um órgão que é chamado de FUNAI. Eles é que fazem todo eles garantem todos os direitos dos indígenas. Mas assim, a FUNAI é um órgão que também não consegue fiscalizar totalmente a situação. Aconteceu nessa semana passada, eu não sei se vocês chegaram a ver na TV, assim, eu sei que muitos estão evitando TV por causa de toda essa situação que tá acontecendo, e eu acho bom isso porque é muita notícia ruim, a gente acaba ficando mal por isso. Mas aconteceu o seguinte fato, na Amazônia existem tribos que estão bem no meio da mata. A gente já falou isso quando a gente estava em aula ainda. Estão no meio da mata, o ser humano ainda não tinha chegado lá. Então assim, o contato deles com os humanos era o mínimo, ou quase nulo, não existia. Pois esses madeireiros e garimpeiros, por causa da ganância, gente, por causa de ir lá estragar a nossa natureza, derrubar as árvores, acabar com aquela vegetação toda que tem lá, eles entraram nas aldeias e acabaram destruindo o que era dos índios, né? Que era parte de terras da FUNAI destinada aos índios. Então, assim, para ver como ainda hoje existe gente que acha que os índios não são importantes, né? Que vão lá e acho que pode tomar a terra deles, sendo que a terra é de direito deles. Então, assim, passou tantos anos desde a chegada dos portugueses em 1500, né? Do século XIX pro século XXI que a gente tá hoje, e ainda tem gente que por causa da ganância, por causa do dinheiro, de querer desmatar, ainda acaba fazendo mal pros índios. Então, assim, passou muito tempo, mas tem gente que continua ainda pensando muito lá atrás, né? Com o pensamento muito pequeno. Então é por isso que eu falo, a gente tem que respeitar o espaço de cada um, a cultura de cada um, tudo isso, gente. Então é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Se eu fosse índio, eu ia gostar que invadissem minhas terras? Ou pensando diferente, eu tô aqui na minha casa, vem um pessoal aqui que quer entrar, invadir, morar aqui na minha casa, eu ia gostar? Não, né, gente? É uma coisa muito invasiva, muito triste, isso não pode acontecer. Então, assim, mas é só para vocês entenderem que muita coisa mudou, mas ainda tem gente que pensa errado, né? Muito bem. E por que eu falo dessa forma com vocês, gente? Porque na época que eu estudei, lá muitos anos atrás, né, vocês sabem, os meus professores de história, eles não explicaram exatamente como tudo aconteceu. Se falava muito pouco sobre a chegada dos portugueses no Brasil, assim, não existia esse aprofundamento do estudo, que eu acredito ser muito importante. Por quê? Porque a gente leva para a vida, e o conhecimento ninguém vai tirar de você. Ele é seu e ele é seu pro resto da sua vida. Então, assim, se amanhã ou depois você vai prestar um Enem, fazer um vestibular para uma faculdade que seja nessa área, você já vai estar à frente dos seus colegas, porque você já vai saber tudo o que você tem que saber sobre a chegada dos portugueses no Brasil, de como tudo começou, de como tudo era. Esse livro de história, ele é muito rico nessa parte da história da chegada, porque ele detalha exatamente como era. Claro, gente, pode ter sido pior um pouquinho, né? Ou pode ter sido um pouquinho melhor também. Mas assim, a gente precisa saber dessa parte da nossa história, porque é também a nossa história. A gente só está aqui hoje porque existiu essa colonização, essa chegada desse povo no Brasil que foi ampliando e originou quem a gente é hoje, quem vocês são hoje, entendeu? Então é por isso que eu sempre falo que, tipo, a gente tem que saber. Essa parte de história, às vezes pensa, tia, mas é chata porque é muito conteúdo. Sim, mas é porque aconteceram muitas coisas. Então, assim, aos pouquinhos, agora no 4º ano e no 5º, a gente vai aprofundar e aí vocês vão saber e vão sair da escola 100% em história, sabendo tudo sobre a colonização do Brasil,
né? Porque é muito importante. Muito bem, dito isso, ainda na página 73, tá vendo esses quadrinhos? Tem eles na 73 e eu tenho eles na 74. Ao todo, são 6 quadrinhos. Fala assim, atividade. Observe a sequência de cenas de uma expedição feita pelos portugueses a uma terra indígena. Então aqui tem toda a chegada, ó. Cada quadrinho explica exatamente o que está acontecendo. Aí, na página 74, tem a continuação, ó. Mais 2. Aí vamos ler o que diz ali. Essas imagens são parte de uma série de 40 quadros que narram a entrada do tenente-coronel Afonso Botelho e Souza nos sertões de Tibagi, nas terras do atual estado do Paraná. Então, embaixo fala assim, ó. Enumere as frases de acordo com a situação mostrada em cada cena. Utilize a numeração indicada nos quadros. Então, cada quadrinho tem um número, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí aqui, ó. O 5 e o 6. Muito bem. Então, vamos lá. Pega aí o lápis e vamos fazer junto, que aí fica mais fácil e você não vai ter dúvida. Então, o primeiro fala assim, ó. Os visitantes construíram suas casas e os moradores indígenas estavam abandonando o local. Essa é a figurinha número 5. Então, anota aí, número 5, que é essa daqui, ó. Muito bem. A próxima. Visitantes montados a cavalo fazem contato com indígenas que habitavam determinada região. Então, essa daqui, ela pode ser tanto a número 1 quanto a número 2. Então, lá no quadrinho, você pode colocar 1, uma barrinha, 2. Olha aqui como é que tá no meu livro, ó. 1 ou 2. Ou coloca 1 e 2, ou 1 ou 2. Tudo bem, não tem problema não. O próximo. Os moradores indígenas perderam as terras. Então, é o último, né, gente? Onde eles estão indo embora e eles perderam tudo. Então, o 6 é esse daqui. E a última. Muitas pessoas armadas ocupam o local onde os indígenas vivem. Então, essa daqui é a 3 ou a 4. Essa ou essa aqui. Então, coloque igual aquela que era 1 e 2. Pode colocar... Ó como tá no meu livro. 3 ou 4. Ou coloca 3... Faz um tracinho embaixo do quadradinho, 4. Então, a sequência ficou 5, embaixo 1 ou 2, embaixo 6 e a última 3 ou 4. Fácil, né? Esse aqui foi tranquilo. Assim, gente, eu ajudei porque essa questão de olhar os quadrinhos às vezes confunde. Vai fazer com o pai ou com a mãe, também acaba, de repente, não entendendo as figuras, né? Ou exatamente o que elas estão falando. Então, por isso que eu acredito ser mais fácil assim. As próximas, a da página 74 aqui, ó, do Vamos Lembrar, 74 e 75. Peguem o lápis, porque eu vou ditar essa daqui para todo mundo ficar certinho. Então, vamos lá. Ao estudar o tema As Pessoas e os Lugares, que é o título do nosso capítulo, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. Número 1. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Esse fato representou uma descoberta ou uma invasão? Por quê? Então, vamos lá. Ocorreu, ditando a resposta. Ocorreu a chegada dos portugueses. Ponto. Esse fato pode ser interpretado como invasão. Ponto de novo. Muito bem. Número 2. Já na 75, ó. Número 2. As terras ocupadas pelos portugueses já eram habitadas por outros povos. Escreva alguns costumes que eles possuíam que eram diferentes dos portugueses. Gente, então aqui vocês vão escrever assim, ó. Letra maiúscula para começar. Os indígenas andavam nus, vírgula. Falavam outra língua, vírgula. Tinham outro tipo de alimentação. Ponto. De novo. Os indígenas andavam nus, vírgula, falavam outra língua, vírgula, e tinham outro tipo de alimentação. Ponto. Muito bem, essa é a número 2. Número 3.
por vários séculos, as aldeias indígenas foram invadidas e destruídas. Você sabe por que isso aconteceu? Então vamos lá. Letra maiúscula. Vou começar a ditar. Os portugueses exploravam as terras indígenas e aprisionavam os seus habitantes. Ponto. De novo, letra maiúscula. Os portugueses exploravam as terras indígenas e aprisionavam os seus habitantes. Ponto. Acabou o nosso capítulo. Então, gente, esta parte da chegada dos portugueses, da chegada mesmo lá em 1500, século 18, 19, terminou, certo? Então, amanhã ou depois a gente tem mais uma tarefinha no livro de história, mas a questão de conteúdo acabou. Então, a nossa aula de quarta-feira encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí no final no grupo do WhatsApp, depois que assistiu o vídeo. E qualquer coisa, chama a tia que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.